Olá, queridas! Estamos aqui hoje para mais uma aula e o tema da nossa aula de hoje é Aliança Mosaica. Bem, é baseado no capítulo 2 de Êxodo, aonde conta a história de Moisés. No capítulo 1, o rei, ele fala para as mulheres Sifra e Puá, que eram parteiras, que quando decreta, que quando nascessem filhos homens das mulheres hebreias, era para elas tirar a vida deles. Se fosse mulher, deixasse viver. Eu tenho um pouco de particularidade na questão desses livros de Gênesis, livros de Êxodo, porque quando eu era criança ainda, há muitos e muitos anos atrás, porque hoje já estou com a idade, pode não parecer, porque dá a impressão que eu estou com 18, mas na verdade eu já tenho 50 anos. E eu me lembro muito bem que meu pai, ele contava a história e eu ficava fissurado ouvindo ele falar de Moisés. E é mais ou menos assim como se agora eu estivesse conversando com você nessa aula de hoje e me lembrando, porque eu ficava assim curiosa sobre a vida de Sifra e Puá, imaginando aquelas mulheres num país onde o seu próprio rei, ali do Egito, procura as procuram e pede para elas tirar a vida de alguém, de uma criança que está nascendo. Porque a gente sabe que o nascimento de uma criança dentro de um lar é uma alegria. E agora aquela mulher passa muito tempo, 9 meses, esperando para um filho nascer, e de repente elas agora estão como anjos da morte porque não se sabe se aquela criança vai ser homem ou mulher, e elas estão como anjos da morte para tirar a vida de crianças, para aquela criança, quando nascer, elas matarem aquela criança. E aquelas mulheres colocam no seu coração de não tirar a vida das crianças, e a Bíblia diz que elas são abençoadas. Indo para o capítulo 2, nós vemos um homem que era da família de Levi. Ele casa com uma moça também da família de Levi, e eles têm filho. E o primeiro filho dele, chamado Moisés, ela começa a alimentar aquela criança escondida, e em dado momento ela percebe que não dá mais para esconder Moisés. Então ela faz tipo um barquinho, betuma ele, coloca Moisés dentro e coloca nas águas do rio Nilo. E a filha de Faraó vai tomar banho, como é bem conhecida a história. Lá ela vê aquele barquinho, resgata aquele barco, resgata a criança chamada Moisés, que foi salvo por aquelas mulheres Sifra e Puá, que não tiveram coragem de fazer isso, de matar uma criança. E ela precisa de uma ama, de alguém que amamente aquela criança, que cuide daquela criança, que dê o peito para aquela criança, o alimento para ela. E aí Miriam aparece no contexto da história e fala que conhece uma mulher, leva Moisés para essa mulher, que era a própria mãe de Moisés. Então a mãe pode cuidar do filho agora, E Moisés agora tem a educação que é dada dos hebreus, da sua mãe, da palavra de Deus, ensinamentos, e também Moisés tem os ensinamentos do palácio da sua mãe, que, entre aspas, é a mãe que adota ele, porque o resgatou das águas. E aí nós vemos no contexto dessa história, meu querido, que Deus está ali agindo, preparando tudo, porque Moisés é o escolhido de Deus para fazer uma grande obra. E o que acontece? Naquela época, o povo de Deus, eles eram escravos dentro do Egito. Eles moravam numa terra à parte, chamava Gósen, mas eles eram escravos, eles tinham que trabalhar, tinham que amassar o barro, trabalhavam pesado para que todos os dias eles pudessem estar vivendo. E quando inicia, depois nos próximos capítulos, nós vemos que acontece algo ali
e uma contenda, alguém mata, um dos egípcios mata, aí Moisés intervém, e quando Moisés termina tirando a vida de alguém, e Moisés agora tem que fugir. E ele vai para o deserto de Midian. Lá no deserto de Midian, Moisés, ele constitui família, né, com a filha de Jetro. Tem filhos e tudo mais. E a Bíblia relata que nesse interim, de repente Moisés, ele vê algo acontecendo numa sarça. A sarça, ela começa a queimar, a arder. E aquilo chama a atenção demais de Moisés. E Moisés, ele vai para a direção daquela sarça. E quando ele chega ali, ele ouve uma voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas, santo és. E Moisés tira a sandália dos pés e ele ouve aquela voz mandando, ordenando, falando para ele ir, voltar ao Egito e resgatar o povo que estava gemendo debaixo da escravidão, debaixo das mãos do faraó, né, do rei ali do Egito. E Moisés, ele argumenta, e todos nós conhecemos a história, que ele não consegue falar, que ele agora não é mais aquele homem de 40 anos atrás, né, quando ele tinha vontade de resgatar o povo. Mas com a conversa, Deus ali dá sinais para Moisés e fala: eu sou, né? Eu sou, né? Ele se intitula Eu Sou, estou contigo. E debaixo dessa palavra do Eu Sou, ele volta para o Egito. E lá no Egito, Deus dá tantos sinais, e chega na palavra que nós precisamos ouvir. Aí no seu e-book, né? A palavra de Deus, ele fala sobre a lei moral e a lei civil, né, que ele fala. E também fala sobre promessas de bênção, promessas de maldição, os termos, os 10 mandamentos, e a obediência e o amor. Bem, na sua Bíblia, eu quero que você pegue a sua Bíblia agora, no capítulo 19 de Êxodo, no versículo 3, aonde o Senhor diz assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. A palavra é forte, né? E assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Bem, queridos, quando Moisés volta para o Egito, Deus o usa ali tremendamente. E em determinado momento, a Bíblia fala que Moisés, ele é convocado para estar dialogando, conversando com o rei ali, né, do Egito, né, com o faraó ali no Egito. E existe alguém que está com ele, que é o seu irmão Arão, que tudo que Moisés vai conversar, a palavra de Deus diz que Arão intercede, ele fala, ele abre a boca e fala. Então, queridas, Deus, ele usa a boca de Moisés e a boca de Arão, né? Para executar as pragas ali no Egito. No capítulo 12, da Bíblia Sagrada, de Êxodo, capítulo 12, nós vemos ali que Deus ele decreta a instituição da primeira Páscoa. Ali está a primeira Páscoa. Nós lemos lá atrás, no capítulo 19, versículo 3, onde fala sobre Deus falando no versículo 3 sobre a questão, está aí na Bíblia, você pode conferir comigo, que eles estavam, quando ele fala essa palavra, eles já tinham mais ou menos uns 3 meses que eles estavam no deserto. 3 meses.
E uma das coisas que Deus fala lá no deserto, nesse capítulo, e no versículo 3, é que o Senhor ele subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. No versículo 5, ele diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus concertos, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus, ele sempre, uma das coisas que ele sempre falou para o povo dele é ser obediente. Não colocar outro Deus à frente de Deus. Aqui nessa palavra, o povo, nesse capítulo 12, Deus ele fala para Moisés falar para aquele povo que era para ele, que ele ia passar a meia-noite e ia exterminar do meio daquele povo, como a última praga, ele ia exterminar os filhos que eram os primogênitos. Então, até dos animais seriam todos os primogênitos, eles iriam morrer. Mas Deus fala para o povo dele, dizendo que era antes de tudo isso, lá no capítulo 11, Deus fala para o povo que é para eles pedirem joias, prata, diante do povo egípcio. E Deus dá uma graça tão grande para o povo hebreu, que o povo egípcio, que o povo hebreu cai na graça do povo egípcio, e eles dão para eles prata, ouro, joias ali, eles tiram e dão para o povo de Deus. E agora no capítulo 12, Deus fala para eles, que é para eles, como eles deveriam se procederem, ou seja, obediência, obedecer. Falam para eles no capítulo 3, fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, ela pega só um cordeiro. Está no capítulo 12, a partir do versículo 3 de Êxodo. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, é preciso que a gente leia, né, para a gente entender, para que você saiba que ali está instituído a aliança do Senhor. Aí está o momento interessante, muito maravilhoso dessa palavra, porque toda essa palavra ela puxa lá para alguns anos depois, e muitos anos depois, essa palavra está sempre anunciando a vinda do Salvador. Se você olhar para trás, nós estamos ali, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, é decretado uma palavra para eles, né? Dizendo para a mulher que do ventre dela nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. É assim que Deus fala, né? Então nós vemos também que mais na frente, mais um pouquinho, lá na Noética, nós vemos que quando o povo, né, Noé e seus filhos com as suas esposas descem da arca, ele institui, ele levanta um altar, e ali mais uma vez o Senhor faz promessas para eles. A arca simbolizava, representava a salvação, né, o abrigo. E agora nós estamos vendo que Deus para salvar o seu povo, para tirar o seu povo dali, porque o intuito de Deus era resgatar, era tirar aquele povo da escravidão, da vida que eles estavam levando. Deus não queria eles daquela forma. Deus ouviu, foi por isso que Moisés voltou para o Egito, porque o povo estava lá gemendo, chorando. Aí Deus se lembra do povo dele, vai lá em Moisés, lá no deserto de Midian, porque ele foi chamado e escolhido, como você também foi chamada e escolhida para fazer a obra de Deus. Deus te chamou para uma grande obra. Eu tenho dito isso aqui nesses vídeos. Deus te chamou para fazer uma grande obra. E o que o Deus tem para você é grande. Por isso que o diabo às vezes amarra a sua mente. Por isso que o inimigo às vezes ele tenta turbar a sua visão, turbar a sua mente e impedir que você
perceba, que você veja a grandeza da glória, do poder, da unção de Deus sobre a sua vida, porque Ele quer te amarrar, te engessar, te impedir de fazer alguma coisa para Deus, porque Ele sabe que você tem potencial, querida. Ele sabe que você tem algo de Deus na sua vida, e é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te usar. Moisés foi escolhido, você também é chamado e escolhido, né? Tem até um louvor que diz: somos chamados e escolhidos, né, para fazer as coisas de Deus. Então aqui nós vemos que o povo de Deus estava gemendo, e agora Deus dá uma ordem para que eles peguem um cordeiro, né, e eles entrem para dentro das suas casas. Aí diz no versículo 5, cordeiro ou cabrito será sem mácula, mácula nenhuma. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Esse cordeiro não podia ter mancha. Esse cordeiro não podia ter nada impuro nele. O que Jesus simboliza para você? Jesus é o cordeiro pascual, sem mácula, sem ruga, sem mancha nenhuma, que foi levantado no madeiro pela minha causa e pela sua causa. E no versículo 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E lá no versículo 7, tomarão do sangue e poluão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas, com amargas, a comerão. E não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado ao fogo. O cordeiro é colocado sobre o altar, e ele não era cozido, ele não era colocado em óleo, ele não era comido cru. O cordeiro, ele era repartido, colocado em cima do altar, e descia fogo do céu e queimava, lambia aquele altar. Era assim que o Senhor recebia o sacrifício. O Senhor, Ele quer que o seu sacrifício, ele seja um sacrifício de fogo realmente, um sacrifício que venha doer, que venha arder na sua alma, que venha queimar seu coração, que você venha sentir tudo que Deus quer que você sinta. Ele quer sentir que realmente você está fazendo algo para Deus, mas que realmente venha ser forte, venha marcar a sua vida, para que Deus venha descer com fogo sobre o teu sacrifício. Então, queridas, o Senhor, ele trabalha através da obediência. E aquele povo, eles fizeram tudo que Moisés mandou eles fazerem, através do que Deus tinha pedido para Moisés, eles cumpriram. E a palavra de Deus nos diz ali no capítulo 12, que quando foi no versículo 29, aí na sua Bíblia, o anjo da morte, à meia-noite, ele passou, e todos os filhos primogênitos, daqueles que não tinham sangue nos umbrais da sua casa, eles amanheceram mortos. E eu quero dizer para você que está aí me ouvindo nessa hora, ouvindo essa palavra, aprendendo com essa aliança mosaica, eu quero dizer para você que a obediência, ela é tudo na nossa vida. E diz que o povo do Senhor, eles puderam saírem dali, ir embora, abençoado. No seu e-book, no capítulo 19, capítulo 20, nós vemos ali, a partir do versículo 21, na sua Bíblia, ali fala sobre a lei. Ali fala sobre a lei. Porque lá no capítulo 19, Deus, ele fala sobre a questão do povo de Deus, de estarem ali, Deus falar com 3 meses depois, quando eles tinham saído do Egito, Deus, ele fala com ele, e também fala sobre a questão da palavra de Deus, do que nós lemos, da questão de obedecer, dos preceitos e tal. Aqui, queridos, a Bíblia nos relata que as leis, ela está no capítulo 20, versículo 1 a 17. E que quando fala não matarás, não roubarás, não colocar outro Deus acima do Deus,
né, de Deus, não adorar o homem. Então, assim, por que essa palavra? Porque no capítulo 20, Deus ele convoca Moisés para subir o monte e dá as leis, os 10 mandamentos. Por isso que a palavra de Deus, nos termos, né, estão no capítulo 20. No capítulo 20 de Êxodo, versículo 1 ao 7, está os 10 mandamentos. E também, lá em Deuteronômio 11, 26 a 28, fala sobre a obediência. Aqui nesse 19 também fala sobre a questão de obedecer. Fala sobre a obediência, obedecer a Deus. Então, é importante que o homem obedeça a Deus. É importante que a gente obedeça ao Senhor. Para que nós possamos receber algo de Deus, é preciso que a gente obedeça, né? Obedeça. E também fala sobre o amor. Ou seja, os termos da lei os 10 mandamentos, né? A obediência e o amor, que é os termos da lei. Nós sabemos disso, que é muito importante que se obedeça aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem dito ao homem. Bem, na aliança mosaica havia bênção, promessas de bênçãos e promessas de maldição, né? Triste, mas é verdade. O que acontece? Lá na sua Bíblia aí, eu gostaria que você lesse comigo, no capítulo 22, né? No seu e-book, tá aí no seu e-book, você vai ler a Bíblia. No capítulo 23, né? Capítulo 23, versículo 23 até o versículo 33, nós não vamos ler tudo, nós vamos ler o versículo 23, né? 25, nós leremos o versículo 25 do capítulo 23, que fala sobre bênção, em que ele diz: e servirei ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Oh, glória! Então, na aliança mosaica, as promessas de bênção. E nesse versículo ele diz que eu tirarei do meio de vós todas as enfermidades. Então, Deus não quer que você fique doente. Deus não quer que você continue enfermo, que tenha enfermidade no meio de vós. Mas eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Mulher que está me ouvindo agora, não aceite nenhum mal sobre a sua vida. Não concorde com nenhum mal sobre a sua vida. Rejeite isso. Manda embora. Determina a tua vitória, que é isso que Deus tem para você. A palavra de Deus, ela é para ser cumprida, né? Essa palavra é para ser cumprida sobre a sua vida, manifestada, na verdade, na sua vida. Esta é a palavra correta. E também, na aliança mosaica, há promessas de maldição. Por que a palavra promessa de maldição? Porque Deus não concorda com coisas erradas. Deus não aceita coisas erradas. Não adianta você querer servir a 2 senhores, né? Você tem que servir a um só Senhor, a um só Deus. E em Êxodo, voltando à página, em Êxodo, capítulo 22, versículo 24 da Bíblia diz: e a minha ira se acenderá. Subindo um pouquinho, para você entender por que Deus fala isso no versículo 24, vamos para o 22 primeiro. A nenhuma viúva nem órfãos afligireis, se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá em vós, matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Então, há promessas de maldição. Se você deixar o Senhor triste, há promessas também de maldição. Há promessas de bênção, de ter a possessão da terra, que está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 8, né? São promessas de bênçãos também. Há também a questão do reino de sacerdote, que está lá no capítulo de Êxodo, capítulo 19, versículo 6. O povo é exaltado entre as nações. Nossa, palavra forte, querido. Se nós pudéssemos aqui ler tudo, falar detalhes por detalhes, seria maravilhoso. Mas nós não temos esse tempo, né? Não temos esse tempo. Ficará muito grande
até para você mesmo, mas está lá em Deuteronômio, capítulo 28, que o povo será exaltado entre as nações. Que glória! Tem gente até que já cantou esse louvor, né? E no seu e-book, ele também fala do sacrifício de animais que era feito no Sinai e no tabernáculo. E o mediador dessa aliança era quem? Dessa aliança mosaica, o mediador era Moisés, Arão e os levitas. Está lá em Deuteronômio capítulo 33, versículo 15, Êxodo 28, 29, está no seu e-book. Mas antes de eu falar realmente sobre isso aí, essas leis, as leis mosaicas, né, as leis, os mandamentos, né, são 613 mandamentos. Você já pensou se você fosse para cumprir todos? Na questão do sábado, que ele fala aqui no e-book, fala sobre a questão, fala até a questão do sábado, descanso, porque lá no Jardim do Éden, na Edênica, na Aliança Edênica, fala sobre isso, né? E no 7º dia o Senhor descansou. Mas se você for entrar lá em Colossenses capítulo 2, você vai lá conferir e vai ver sobre essas questões de guardar isso, guardar aquilo, né? O povo hebreu, sim, né? Então, dá uma olhadinha lá depois, tá bom? Colossenses capítulo 2, para você entender sobre isso melhor, né? E o que acontece? Os preceitos 603, as leis, né? E os preceitos 603. Então, havia responsabilidades diferentes, que era de sumo sacerdote, levitas, aí vai indo, né? E tal. Então, eu quero entrar agora para nós podermos terminar esse assunto da aliança mosaica, para recapitular por que tudo isso. Lá fala sobre o santuário, no e-book tá o santuário. O santuário que era o Sinai e o tabernáculo. Quero falar do tabernáculo com você. O tabernáculo, ele era uma construção, né? A construção do tabernáculo era dividida em três partes, três partes, tá? Átrio, era átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Do santo lugar para o santíssimo lugar tinha uma cortina. A arca, ela era o quê? Era um caixote feito de madeira revestido, né, de ouro. A tampa, né? Não sei se você já foi em alguma igreja aonde se faz as festas do tabernáculo. O ministério a qual eu congrego, ele tem essa tradição da festa dos tabernáculos. Então, todo ano desce a arca da aliança lá da torre, né? Desce essa arca, e aí ela passa vários dias onde as pessoas colocam os seus pedidos. Então, lá dentro da arca, essa arca, em cima da arca havia 2 anjos, nesse formato, né? Um virado para o outro, de ouro, né? E dentro da arca havia 3 itens, muito importantes, que eram uma vasilha que continha o maná, porque o povo tinha que lembrar, né? Havia havia o cajado, aliás, o cajado que floresceu de Arão, e havia dentro da aliança as tábuas da lei. As tábuas da lei com os 10 mandamentos estava dentro da arca. Isso era o santuário. E no nosso e-book fala sobre isso, né? Sobre esse tabernáculo. Então, queridos, o tabernáculo era importante, era essencial, porque ali simbolizava a presença do Senhor, a presença de Deus. E nós sabemos que nessa aliança que o Senhor nos concedeu, que deixou e que está ali da aliança mosaica, também fala sobre a questão do povo, né, que estava ali diante de Deus, adorando ao Senhor e na esperança de atravessar a terra prometida. Então nós sabemos que desde o começo houve uma preparação para a chegada do Messias, para a chegada do Messias. E por isso que nós desenvolvemos esse assunto sobre o povo de Deus. Eles no capítulo que nós lemos para trás, onde eles participam
da Páscoa, a primeira Páscoa daquele povo. E mais na frente, nós vemos o próprio Jesus, ele dizendo para os seus discípulos que estaria participando daquele momento da sua última ceia, onde ele pega o pão, ele dá graça e diz: este é meu corpo que é repartido por vós, fazer isto em memória de mim. Este é o meu sangue que é derramado por vós, fazer isto em memória de mim. Jesus, ele permaneceu entre nós 3 anos e meio, mas ele veio. Tudo que aconteceu, foi uma preparação para que o nosso Messias pudesse vir a este mundo, para resgatar esta humanidade que estava de certa forma perdida, que ficou depois de tudo aquilo, 400 anos distante de Deus, 400 anos sem comunicação, e agora surge o Messias Todo-Poderoso. Na velha aliança, se precisava derramar sangue de animais. Na velha aliança, era preciso que os animais fossem cortados e colocados e postos sobre um altar para que houvesse o sacrifício daquele derramamento daquele sangue, para que os pecados fossem expiados. Nós vimos isso quando o homem peca lá no Jardim do Éden, Deus tem que matar um animal, sacrificar o animal e fazer roupa para o homem. Nós vemos isso acontecer quando a humanidade peca, e o pecado é tão grande que chega diante das narinas de Deus com um cheiro tão forte que ele, cansado de tudo aquilo, ele resolve destruir o homem na aliança adâmica, né? Na aliança noética. E aí, quando o homem desce da arca, ele sai da arca, a primeira coisa que é feita é um sacrifício para que o homem possa adorar a Deus. E nós vemos isso também na Abraâmica, onde Abraão ele tem que fazer sacrifício, e ele passa dias, um dia inteiro, chega à noite e ele está ali com pedaços de carne no altar, esperando o Senhor responder com fogo. E se você olhar na história de Abraão, nós vemos que Abraão ali, na Abraâmica, nós vemos que até o próprio filho de Abraão é pedido para ser sacrificado quando ele obedece. O quanto a importância da obediência, quando ele obedece a Deus, quando ele se coloca no coração de obedecer a Deus, ele pega o seu filho e leva para colocar em cima do altar, para sacrificar. Aí Deus providencia um cordeiro. Que palavra! Que palavra! Queridas que está me ouvindo, você não tem noção, dimensão de como essa palavra é poderosa. Ali é manifestado já que o cordeiro é a providência para a humanidade, para resgate da humanidade. Quando Abraão coloca aquele cordeiro em cima do altar para ser sacrificado, aí aparece um cordeiro e a voz de Deus dizendo: não faça isso, porque Deus ele tem os seus planos, ele tem os seus projetos, ele sabe do que é para fazer. E desde o começo, quando o homem caiu lá no jardim, Deus já tinha preparado como resgatar esse homem. E agora nós vemos ele providenciando o cordeiro. E nessa aliança mosaica, o homem está fazendo sacrifício diante de Deus. E aqui nós vemos o sacrifício que é feito, como é feito esse sacrifício, o que o homem vive no deserto, e como ele tem ali a Arca da Aliança, depois ele passa por esse processo. E tudo isso é uma demonstração da presença de Deus e do Messias que vai vir. E no seu e-book, na velha aliança mosaica, era oferecido sangue de animais a cada ano. Tinha que se repetir o sacrifício. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 1 a 9, queridas. Né? Na nova aliança é diferente. O sacrifício de Cristo foi eficaz para sempre. Nós vemos Jesus se colocar na posição, quando no último dia ele se coloca na presença e diz: este é meu corpo que é partido por vós.
Este é meu sangue que é derramado por vós. Jesus, ele se coloca como Cordeiro Pascual para me resgatar e para te resgatar do pecado e da maldição. Ele se coloca nessa posição quando ele é o próprio sacrifício pascual. Glória a Deus. Essa é a aliança mosaica, a aliança do Senhor com a igreja, de enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por minha causa e por tua causa. Aleluia, glória a Deus. Devemos dar valor a isso. Glória a Jesus. Devemos louvar o Senhor, mulher. Devemos glorificar a Ele todos os dias, porque Ele é presente na nossa vida. Jesus morreu por você e morreu por mim. Aleluia, oh glória.